Morning! Sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa terça-feira. Uma semana que nós estamos diante de várias informações que nós brasileiros aqui nos perguntamos: o que isso nos afeta? Quem somos nós, né, quando olhamos para toda essa situação de conflitos, de guerras, e quando olhamos para a questão política, quando olhamos para a questão econômica, quando olhamos para a questão eh, histórica, religiosa, o que isso cabe a nós, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu confesso que eu estou bem reflexiva nesse ponto. Claro que nós temos as nossas questões de tragédias aqui no Brasil. Isso é uma das coisas que eu falei nas redes sociais no domingo, que é nosso papel, né, ajudar sempre o próximo, isso é um mandamento, e olhar da maneira que nós podemos contribuir, ajudar e fazer o nosso papel social de cuidado mesmo, principalmente com viúvas e órfãos, é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas trazendo esse contexto, né, de oração mesmo, de ajoelhar e levantar um clamor como povo de Deus, sem defender lados, né, sem defender a questão de interesses sociais, políticos, religiosos e econômicos, é olhar o nosso papel, né? E para hoje aqui no Chá com Deus, para quem não me conhece, seja bem-vindo. Eu me chamo Elaine Violini e sou a mensageira desse programa que leva a palavra de Deus, trazendo aí no nosso dia a dia com uma forma de um devocional falado. Eu quero trazer sobre o livro de Salmos, justamente porque no livro de Salmos o louvor ele é oferecido ao Deus de Israel, que é um dos princípios, né, uma da principal ênfase do livro de Salmos. Inclusive, alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra de Deus se referem a Salmos como o inário de Israel, o que em parte é verdadeiro, mas não é o bastante para descrever tudo que há em Salmos. Porque se a gente for olhar, mais de um terço da coleção é composto de orações a Deus. Por isso, Salmos contém tanto hinos quanto orações usados no contexto de adoração em Israel. E eu quero trazer aqui o Salmo 1 para declarar sobre as nossas vidas. Se você tiver a sua Bíblia física, deixa esse salmo como um salmo para essa semana. Né? Leia hoje, desde terça-feira até o domingo, todos os dias o Salmo 1, para você lembrar o que diz o Salmo 1, que diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, todo momento, 24 horas por 7, lembrarmos do que está na palavra de Deus. Não significa ler a Bíblia 24 horas, mas sim lembrar que existe uma direção, que existe uma palavra de Deus, onde nós encontramos os 10 mandamentos. E o versículo 3 continua assim: e ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. É o homem que não anda no conselho do ímpio. O 4 diz assim: os ímpios não são assim, mas são como a palha que que o vento lança para longe. Portanto, os princípios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmo 1 ele é muito poderoso, porque ele traz para nós exatamente a diferença do abençoado e dos ímpios, e traz uma certeza qual caminho devemos escolher. Então hoje que você escolha conhecer um pouco mais da palavra de Deus, orar um pouco mais, para que você se torne ímpio e para que você aprenda a clamar o nome de Deus diante de conflitos, para que o nosso coração permaneça nele, para que a gente não se desespere. Amém? Eu desejo e declaro sobre a sua vida uma semana de aumento da sua fé. Sabemos que a palavra de Deus diz que se a gente tiver uma fé
do tamanho de uma semente de mostarda, isso será suficiente para mover um monte. Mas nós precisamos aumentar essa prática da fé, tirar de dentro do nosso coração, tirar do silêncio que a gente carrega a fé e externalizar para que outros conheçam essa fé praticada, para que o mundo comece a se unir para clamarmos o santo nome de Deus e diminuirmos até cessarmos todas essas tragédias que estão acontecendo no mundo. Eu creio, eu tenho uma fé convicta que quando Jesus voltar vai ser para realinhar o mundo e nós vamos viver uma nova estrutura, uma nova estação, onde muitas e muitas vidas conhecerão o nome de Jesus. E Jesus está te convidando para fazer parte desse grande exército. Amém? Fiquem com Deus e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.